Olá, alunos do nono A e do nono C. Vamos dar sequência às nossas aulas de português. Hoje eu trago para vocês a correção das aulas 1, 2 e 3, que nós já iniciamos. Nós estamos estudando o gênero textual descrição. E na aula 1, como atividade, eu pedi para que vocês fizessem a descrição de si mesmo. Foi a nossa produção inicial. Então, vocês teriam que usar as características físicas e psicológicas, né? Comentar, descrever o que vocês gostam de fazer no seu dia a dia, se você tem uma preferência musical, o que você pensa da vida. Então, vocês poderiam usar na descrição como característica física a cor dos olhos, do cabelo, a sua altura, né, a sua idade. Como característica psicológica, são as suas atitudes, o que você mostra através do seu comportamento, né, o que você gosta de fazer no seu dia a dia. Depois nós seguimos para a aula 2 e vimos para que serve e como se organiza a descrição. Então, a gente conheceu vários textos, né? Nós estudamos o texto da jovem Sara, que ela faz uma descrição de si mesmo, e também vimos o texto do homem que sabia javanês, que ele faz a descrição de uma casa. Diante da leitura e análise desses textos, nós tínhamos que identificar qual o objetivo comunicativo de cada um. Então, no primeiro texto, o objetivo comunicativo era descrever a jovem Sara. E no texto 2, era descrever a casa. Certo? E diante disso, nós também tínhamos que identificar as palavras que marcam o tempo. No primeiro texto, nós percebemos que as palavras que marcam o tempo, que são os verbos, estão no presente. E no segundo texto, as palavras que marcam o tempo estão no passado. Então, no primeiro texto, como exemplo de verbos no presente, eu tenho sou, moro, gosto, né? Presente porque a ação acontece no momento da fala. No segundo texto, como exemplos de verbos, eu tenho era, parecia, estava, descascavam, entre outros. Está no passado porque a ação já aconteceu, ela aconteceu no momento anterior da minha fala. Prosseguindo, nós fomos para a aula 3, onde nós estudamos a descrição de pessoas, objeto e ambientes. Aí nós vimos também vários textos fazendo a descrição. Nós vimos o classificado, que fazia a descrição de um carro. Nós vimos um poema, que fazia a descrição de um bicho, né? E é importante que eu destaquei na aula que no momento que eu estou fazendo a descrição, eu devo colocar os detalhes, né, as informações importantes, porque eu tenho que imaginar que quem vai ler o meu texto não conhece o objeto que eu estou descrevendo, não conhece o lugar que eu estou descrevendo. É através do meu texto que ele vai conseguir imaginar como é. Aí nós fizemos a leitura de 2 textos. O primeiro texto foi a carta de apresentação e o segundo, o relato. E nós tínhamos também que identificar o objetivo comunicativo de cada um desses textos. Na carta de apresentação, o objetivo era descrever habilidades para concorrer à vaga de um emprego. E no relato, o objetivo era descrever uma cena, que é o final de feira de um bairro.
Para isso, foi feita a descrição do local, né? Como era o local, a partir de ações desenvolvidas pelas pessoas. E nós trabalhamos também com os verbos, né? Que marcam o presente e o pretérito. O pretérito aqui imperfeito. Então, nós tivemos que reconhecer no texto os verbos marcando o tempo presente e passado. Agora, dando continuidade, nós vamos para a aula 4, que é a descrição de experiências, tá? Então, a descrição agora vai estar dentro de um relato. O que é relato? É um gênero textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. O objetivo dessa aula é verificar como os verbos no pretérito imperfeito do modo indicativo constroem descrições em relatos. Leia o texto e responda as questões. Texto 1. Relato de uma pandemia. Fotógrafo enfrenta via-crucis e não consegue fazer o teste para coronavírus em Belém. De Cícero Pedrosa Neto. Via-crucis é uma via dolorosa, são terríveis experiências que ele teve. Então, ele estava enfrentando um problema. Então, o relato diz assim: portávamos as senhas 397 e 398 pelo guarda quando passamos o portão. Estando ali, a ansiedade era outra. Nunca havíamos estado deliberadamente tão em contato com o vírus até aquele momento. Sua onisciência especulada era toda a realização naquele espaço. A gente pensa milhões de absurdos nessas horas. Eu olhava o lance de janelas entreabertas sobre nossas cabeças e clamava pela renovação do ar na sala. Olhava os demais e todos estavam piores que nós. Amor, olha aquele senhor, está ardendo em febre. Eu só conseguia letargicamente com a cabeça as observações cochichadas por Andressa, consumido pela ansiedade. Crianças, idosos, jovens, quarentões, mais pessoas chegavam ao recinto enquanto éramos transportados para outra ambiência do hospital, um lugar que parecia ser a sua recepção. As paredes rosadas tentavam sem sucesso dar ao local uma aura de calma e acolhimento. Entregamos as fichas com os dados recém-preenchidos e aguardamos por 30 minutos. Um rapaz novo e gentil orientava sobre a necessidade do distanciamento entre os presentes. Ouvimos uma senhora se queixar a outro senhor que ela havia sido contaminada por sua patroa. Ela viajou e, quando voltou, depois de uns dias, começou a ficar doente. Aí a filha dela entrou pelo mesmo rumo, depois eu. Agora minha família toda está assim. Nem máscara ela usava em casa, acredita? Então, esse é um relato de experiência que ele teve numa situação da vida dele, tá? Pessoal, agora vão vir as atividades, são 5 exercícios. Essas questões são todas objetivas de assinalar a resposta correta e vai estar o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, vocês acessam o link para poder responder as atividades. Número 1. Sobre o fragmento textual, é possível afirmar que, então vocês vão ler as alternativas e assinale aquela que considerar correta, tá? Sobre o assunto do texto. Número 2. Sobre o momento em que ocorrem os fatos, podemos afirmar que, então olha lá, o momento, né? As palavrinhas que marcam o tempo. São os verbos, o presente, o passado. 3.
No fragmento textual, para demarcar que a descrição corresponde a uma situação que já aconteceu, usa-se, e que a gente usa para marcar que a ação já aconteceu. Número 4, assinale a alternativa que descreve o estado do autor em relação à situação vivenciada no hospital. Então, qual é o estado em que ele se encontra? E a número 5, assinale as opções que apresentam problemas quanto à concordância verbal. Então, eu preciso ver se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Nós fizemos uma atividade dessa, hein? Então, por hoje é só. Façam as atividades com bastante atenção e eu aguardo vocês na próxima aula.